Muito boa noite, estamos ao vivo para mais uma live que acontece aqui nesse canal toda quarta-feira, todo sábado, com muito material bacana aqui feito com todo carinho para vocês. E a gente aqui tem um treinamento, gente, que é o ArcEng da SK, onde a gente ensina arquitetos e engenheiros a fazerem pelo menos 10 mil reais por mês, tá? Então, tem algumas coisas muito importantes aqui que a gente fala que a melhor forma de você chegar a um salário de mais de 10 mil é através da regularização de imóveis. E a gente tem muito conteúdo técnico aqui sim, muito conteúdo mão na massa, muito conteúdo aí para você aprender a praticar essa parte técnica mesmo da regularização de imóveis, sabe? Mas além de conteúdo teórico, assim, aplicado na regularização imobiliária, o conteúdo técnico, na verdade, a gente também tem muita questão de mindset, muita questão de escritório, inclusive, que é o módulo que a gente colocou agora, que é sim muito importante para você ser um profissional acima dos 10 mil reais mensais, legal? Bom, essas lives aqui, pessoal, para vocês que estão entrando agora, sempre ficam gravadas, a gente sempre deixa espaço aqui para comentários, tá? Para vocês perguntarem alguma coisa que vocês queiram sobre o assunto, ou se tiver qualquer outro assunto que você queira trazer aqui também, é sempre muito bem-vindo, legal? Bom, eu quero trazer para vocês aqui hoje um tema que, na verdade, algumas pessoas me perguntaram nesses últimos dias, né? Até recebi na caixinha de perguntas, que é sobre orçamento, tá? Qual que é a melhor forma de passar o orçamento? E aí, me perguntaram, inclusive, Igor, como que você passa o orçamento da Receita Federal? Então, vamos lá. Antes da gente falar em específico da Receita Federal, qualquer orçamento, é muito importante que você entenda qual que é o seu procedimento, né? Qual que é a sua forma de operar dentro do seu escritório, mesmo que seja seu escritório do eu sozinho, seu escritório do home office, tá? É muito importante que você entenda qual que é o seu processo interno. Quando o cliente liga, o que você vai fazer e por que você vai fazer aquilo? Tudo tem o seu porquê. E aí, gente, a gente fala o seguinte, normalmente o primeiro contato que tem é o cliente que faz. Quando o cliente faz esse primeiro contato, muitas vezes a gente está ali por telefone ou pessoalmente, e o cliente ele vem trazer uma expectativa ou alguma certa questão para a gente poder então tratar. E aí muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que ele precisa, o que ele quer, e aí a gente tem que saber interpretar, né, o que o cliente ele está nos pedindo. A gente tem que saber que o cliente muitas vezes não sabe o que ele quer. E aí a gente então vai oferecer para ele o que ele quer e entrega o que ele de fato precisa, tá? A gente, qualquer orçamento que venha, o pessoal me pergunta assim, Igor, qual que é a sua forma de passar o orçamento de Receita Federal? Tudo bem, a gente faz essa parte de Receita Federal, mas antes de qualquer coisa, a gente mexe com regularização de imóveis e a gente tem que sempre oferecer o trabalho como um todo para o cliente, oferecer o trabalho completo, 100% do imóvel regularizado. Ou seja, a gente tem que ter a mentalidade do seguinte, o cliente pediu para a gente fazer o projeto de regularização, onde a gente vai ter que chegar? Na averbação desse imóvel na matrícula. O cliente pede para a gente fazer a aferição na receita. O que a gente tem que oferecer para o cliente é também a aferição na averbação no registro de imóveis, na matrícula do imóvel desse cliente, legal? Então sempre a gente tem que ter como objetivo oferecer o resultado como um completo para o cliente. Se você está vendendo um serviço adicional, você está curando a dor do cliente por completo e todo mundo ganha, legal? Então vamos lá. Como que funciona? O cliente entrou em contato comigo. E aí quando o cliente entra em contato comigo, ele vai me falar o que ele gostaria. Eu fui notificado pela prefeitura e tal. Normalmente, o que eu sempre recomendo? A gente ter um primeiro momento ali, uma concordância com o cliente. Por mais que a gente saiba que o cliente está pedindo muitas vezes alguma coisa errada, alguma coisa que não deveria para a gente fala, olha, sim, eu entendo, né? Às vezes isso daí pode parecer ser um tanto complicado, entendo o que você está me falando, mas muitas pessoas me pedem, mas na verdade que você tem que querer aquela outra coisa,
Tá? E aí a gente sempre vai conduzindo. Por quê? Questão de você gerar também empatia, sabe? De você ter uma empatia com o seu cliente, de você entender, ouvir o seu cliente, né? Fazer o seu cliente perceber que ele está sendo de fato ouvido. E aí você vai ter uma oportunidade também de falar assim, olha, e deixa eu te falar como que a gente trabalha aqui no escritório. E aí eu sempre ofereço aquele diagnóstico preliminar, e aí do diagnóstico preliminar a gente vai verificar todos os valores ali possíveis. Quando é parte de prefeitura, a gente vai no imóvel para ter que fazer a medição, tá? Isso daí faz parte do nosso trabalho, não tem muito por onde fugir. Para a gente passar um orçamento mais assertivo. Poxa, mas você vai lá para medir sem ter fechado? Sim, eu vou, só que o cliente fechou comigo aquele diagnóstico. Aquele diagnóstico é pago, tá? Isso é muito importante você já cobrar esse trabalho que você está fazendo. Porque, no mínimo, você vai passar ali para o cliente uma informação aplicada para o imóvel dele, né? O seu conhecimento técnico de fazer uma medição, e aí você também passar para ele todo o caminho das pedras que ele vai resolver. E aí, muitas vezes a gente pode até falar para o cliente, olha cliente, se você não quiser, né, se você quiser prosseguir, a gente pode até abater esse valor do diagnóstico, sem problema nenhum. Porém, se você desistir por qualquer motivo, a gente pelo menos não perdeu nosso tempo. A gente vai lá no imóvel, vai confrontar a informação prefeitura, Receita Federal, registro de imóveis. Boa noite, meu amigo Adriano. Tudo bem, Adriano? Não sei se você viu uma proposta que eu passei para você, tá? E aí depois qualquer coisa a gente pode retomar aí essas nossas conversas, tá? Que é justamente isso que a gente está falando aqui nessa live sobre como passar propostas. E o celular apareceu uma mensagem aqui. E a verdade é a seguinte, eu por muito tempo, eu achava que o cliente está analisando, beleza, show de bola, então quando o cliente precisar, a gente está à disposição, tá bom, Adriano? E aí, gente, vamos lá, por muito tempo, e na verdade eu já até fiz cursos, tá? Cursos de gestão, cursos foram muito bons para o escritório, que eles falavam assim pra gente, não passa orçamento por e-mail, não passa orçamento por WhatsApp. Gente, quando você trabalha com um projeto de construção, que você está ali mais próximo com o cliente, ou você vai ter um desenvolvimento de projeto, tudo bem. E eu já pratiquei isso no escritório, de fato melhorou um pouco essa questão da conversão. Só que qual que era o principal objetivo? Muitas vezes quando você manda um orçamento para o cliente, né, o Adriano está aí, o que acontece? Não sei se foi isso daí, Adriano, qualquer coisa você pode comentar se é isso mesmo. Geralmente a pessoa não lê o escopo de uma proposta. Ela vai lá no final e vai ver o preço. E ela vai falar assim, sem saber o seu serviço, se está caro ou se está barato, sem conhecer aquilo que você está oferecendo. Então, quando você faz isso pessoalmente, você tem uma possibilidade de você vender melhor o teu trabalho, né? De você explicar para o cliente, despertar a necessidade, despertar o desejo no seu cliente sobre aquele serviço que você está oferecendo, né? Então, quando você faz isso pessoalmente, você consegue conduzir de uma forma melhor. Igor, mas e aí? Então, como funciona essa parte da Receita Federal, a parte de registro de imóveis, que você falou que trabalha no Brasil inteiro? Gente, eu vou deixar de atender um cliente porque o cliente mora lá em outro estado e ele não pode ir pessoalmente no escritório? Então, assim, sempre que dá para o cliente no escritório, muito bem-vindo. Vem aqui que a gente bate um papo e a gente vai te explicar direitinho como funciona o processo. Agora, o Adriano passou a proposta para a gente. Aqui, o que é importante? Sempre conversa com a pessoa, entende qual que é a necessidade, analisa uma documentação, né? Passa para a pessoa uma proposta aplicada para o caso dela. Cada casa é um caso. O processo de regularização de imóveis, ele tem uma sequência, ele tem um caminho das pedras. Só que a gente vai identificar onde que o imóvel da cliente do Adriano se perdeu. E o que vai ter que fazer ali nesse processo? Onde que a gente vai ter que atuar? É prefeitura? É receita? É registro? É o processo todo? Então a gente vai identificar onde que esse processo se perdeu, corrigir a rota e concluir o processo, tá? A gente vai
Vamos lá aqui, ó. Eu também atendo clientes de todo o Brasil. Quando não dá para ser pessoalmente, é por meio de videoconferência. Show de bola, videoconferência é uma baita ferramenta. A gente tem aí o Zoom, StreamYard, tá? Tem até mesmo o chamada de vídeo por WhatsApp, é muito funcional muitas vezes, porque você ainda está vendo a pessoa ali, né, no olho, você está conversando com a pessoa, explicando para ela um pouco daquele processo. Isso daí é muito importante, tá? Porque o que acontece quando você então tem um contato com a pessoa por telefone? Você vai ter oportunidade também de explicar para ela sobre a forma de você trabalhar, de você entender da pessoa o que ela precisa. E aí o cliente vem te pedindo aqueles absurdos. Não, olha, eu já tenho a Bitse, mas eu quero regularizar minha casa à prefeitura. Eu falo assim, não, você já tem a Bitse e já está regularizado. Ah, eu quero fazer uma escritura pública. E a gente tem que falar para o cliente assim, olha, você não tem que querer escritura, o que você tem que querer é a matrícula do imóvel. Então, a gente tem a oportunidade muitas vezes de corrigir ali até mesmo o entendimento do cliente, dar uma assessoria. Isso daí você também já mostra um pouco de autoridade, porque você conhece do assunto, você lida, a gente trabalha, gente, com regularização de imóveis, a gente respira regularização de imóveis aqui o dia todo, tá? Juliana, tudo bem, Juliana? Boa noite. Juliana entrou no nosso curso, não fez nenhuma aula, hein? Bonito, hein, Juliana? Vou puxar sua orelha, vai lá e assiste a aula que já está liberada aí pra gente fazer, inclusive, aula ao vivo, tá legal? Desculpa a gente dar o recado aqui, mas é importante, porque eu quero que todo mundo que entra no nosso treinamento tenha muito resultado positivo, mas a gente faz a nossa parte, tá? A gente faz a nossa parte. Juliana, você tem que fazer a sua parte também, me ajuda aí nessa, vai. Tá bom? Tava viajando. Tá certo, mas o curso vai estar lá gravado, quando você tiver a oportunidade de assistir, assista lá, inclusive a gente vai fazer uma aula ao vivo, tá? Então, eu estava até para confirmar se outros alunos responderam, mas a gente tinha feito 2 propostas, de fazer ou amanhã às 19 horas, ou então no sábado, tá bom? E aí, se de repente você tiver alguma preferência de horário, me coloca aqui, por favor, que a gente já vê isso também, legal? Bom, desculpa o parênteses aqui, mas é importante aproveitar a oportunidade, né? E legal. O que eu estava falando? Orçamento, pessoa vai ligar, você vai pegar a oportunidade que você tem para conversar com a pessoa. A pessoa manda mensagem por WhatsApp, isso daí acontece demais mesmo. O cliente liga, manda mensagem e fala assim, Igor, olha, eu quero saber quanto você cobra. E aí a gente vai então passar na verdade, o que a gente faz? A gente pode até trocar uma mensagem ali. Normalmente, eu sei que tem gente que não gosta de mensagem de áudio, mas eu mando mensagem de áudio porque eu acho que é mais fácil, é mais prático de mandar, primeiro. E outra, você passa para a pessoa mais a sua verdadeira intenção do que você quer falar. Quando você escreve, às vezes você escreve pensando uma coisa, a pessoa lê interpretando de uma outra forma, tá? Mas sempre que possível a gente marca aí um bate-papo por telefone para poder, ou por videoconferência, para poder então entender a necessidade do cliente e também poder explicar para o cliente no que consiste o seu trabalho. E aí você então não é só você falar assim, me manda tudo aí que eu vou ver, eu vou montar um orçamento e te passo, tá? Porque vai acontecer isso, o cliente vai lá no final do orçamento, vai ver o preço e vai falar assim, tá caro, tá barato. Tá barato, então vou considerar ver, tá caro, nem vou ver. E aí o cliente acaba comparando banana com maçã, porque não tá vendo o que você está oferecendo, né? Não tá vendo que você está fazendo o trabalho como um todo, um trabalho completo. E aí, muitas vezes, a pessoa pega nessa hora assim que você está conversando, você passa o preço, você justifica também os seus valores, porque não é cobrar, gente. A gente não é que cobra, que a gente enfia a faca. A gente cobra pelo nosso trabalho, graças a Deus tem gente que paga, então se a gente paga quer dizer que a gente não está errando tanto não está errando na precificação. E se você está fazendo um trabalho com responsabilidade, sabendo o que está fazendo, você está curando a dor do cliente, você está valorizando o imóvel do cliente, por que você vai ficar com medo de passar os seus honorários? Na verdade, a primeira coisa é você estar convencido daquele valor que você cobra, que é o valor justo. Justo tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para você profissional,
tem que ser bom para o cliente. A gente está aqui falando de ter um escritório de sucesso, ter um bom faturamento, né? Aí às vezes aparecem algumas propostas, né? Que o pessoal fala assim, Igor, mas você não faz por tanto? E aí a gente estuda, tá? Eu sou muito contra dar desconto, salvo alguns casos ali quando a pessoa já tem alguma parceria, já tem, né, uma certa frequência ali, um cliente recorrente, enfim, e aí muitas vezes a gente acaba considerando uma coisinha assim, só que muitas vezes a gente acaba parcelando para o cliente, facilitando um pouco mais, para a gente também justificar o nosso trabalho. Quando o cliente fala assim, Igor, eu te pago R$800, eu confesso para vocês que muitas vezes eu até recuso pegar algum serviço porque, gente, vamos falar assim, eu não dou preço de serviço de ninguém, né? A gente vê se nem preço em serviço, nem produto de ninguém. A gente vai comprar um carro, uma casa, fazer qualquer coisa, a gente vê se cabe ou não cabe, negocia, faz parte, pede desconto, mas a gente, né, entende ali o valor de um profissional, né? A gente também é prestador de serviços, legal? Aí, não consigo entrar na comunidade, tá? Juliana, eu vou te mandar depois um link, tá bom? Aqui pelo Instagram, porque teve uma outra menina que também teve dificuldade de entrar, e aí o Joel, que ele dá o suporte, ele já tinha criado um link alternativo, legal? Então vamos lá. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre orçamento, sobre como que eu precifico, como que eu faço as coisas lá no escritório, tá? Manda aqui pra gente, porque a ideia é essa, a gente bater um papo mesmo, tá? E aí, bom, vamos lá. Como que eu componho, então, o orçamento? Eu sempre faço o levantamento dos meus honorários e os valores de taxas. Como que eu não vou calcular taxa? Eu já vi muitos profissionais falando assim, não, Igor, taxa é taxa. Taxa o cliente vai ter que pagar, independente se fizer comigo, se fizer com a Lidiane, se fizer com a Juliana. Então, taxa é taxa. Eu passo o meu honorário e depois taxa o cliente se vira. Gente, você está fazendo isso? ISSQN, prefeitura, é carinho. INSS, então, nem se fala da Receita Federal. É puxado. Ontem eu fiz um orçamento de R$14.000 aqui para pessoa, somente de parte de taxa era R$12.000. E aí você fala para o cliente assim, olha, cliente, é 12 mil, mas você pode também tentar aguardar, esperar um prazo, então a gente passa. Mas se você passa para o cliente que ele pode aguardar um prazo aí de decadência, você vai esperar o cliente 5 anos, sendo que você já poderia oferecer o serviço? Não. É assim, a gente fala para o cliente, olha, você tem essa possibilidade. Graças a Deus, gente, problema de faltar cliente a gente não tem, tá? Então a gente vai trabalhar ali sempre com honestidade, entregando ali para o cliente aquele conhecimento, tá? Então, olha, você tem a possibilidade de tentar a sorte aí numa decadência. A gente não tem a bola de cristal para saber o que vai acontecer aí nos próximos 5 anos, mas muita gente que esperou a decadência se deu bem. Agora, com a alteração da Instrução Normativa 2021 de 2021, Receita Federal começou a notificar um monte de gente, tá? O ano passado, a Receita Federal foi muito boazinha comigo, me ajudou assim demais mesmo, porque choveu cliente, tá? E aí a gente passa para o cliente. E aí a gente sempre vai passar para o cliente da seguinte forma, olha, cliente, você pode tentar. Agora, correto mesmo, tá? A gente sempre orienta você deixar a documentação em ordem, porque é um valor devido, né? A gente passa. Agora, você vai empurrar um serviço ali para um cliente, que às vezes o cara ele está apertado, enfim. Eu sou muito do bom senso, né? Então assim, o que eu falo, cliente, graças a Deus, regularização não falta, então a gente né, prefiro passar uma correta orientação e o cliente ter um bom atendimento comigo, e aí de repente ele me indica, esse cliente volta, do que eu tentar empurrar alguma coisa e de repente, né, forçar a barra. Eu acho que não tem que ser nada forçado. Eu acho que quanto mais, inclusive, despretensioso a gente não assim de ser relaxado no orçamento, mas eu acho que quanto mais desapegado a gente demonstra ser para algum serviço, melhor é. Né? Aquele serviço tem que parecer mais importante para o cliente do que para a gente.
Isso daí é uma questão que a gente fala assim, tem uma outra coisa que é bem legal, esse gatilho mental do desapego, gatilho mental da escassez. Né? Poxa, olha, eu trabalho com tantos projetos simultâneos aqui no escritório, eu tenho uma capacidade produtiva. Olha, se você vai fechar um projeto com o cliente, desde que você acha com 100% de integridade você faça realmente isso, não tem problema nenhum. Você fala assim, olha, cliente, eu só tenho aqui no escritório mais uma vaga, então se você quiser fazer, aproveita agora, porque senão eu só vou poder pegar seu processo daqui a um mês. E aí, às vezes, isso pode também ser, desde que você trabalhe realmente dessa forma. Não vai gerando escassez para todo mundo, falando que você só tem mais uma vaga e fechar mais 5 clientes aí. Por quê? Ainda mais se você trabalha numa cidade que nem São Roque, que todo mundo se conhece, né? Você acaba depois pode acabar se queimando aí por agir alguma coisa agir sem integridade, né? Mas escassez é ouro, tá? Escassez você vende demais mesmo. E aí você pode sim trabalhar com essa escassez, tá? Numa proposta de orçamento para o cliente. Então a gente passa, vamos lá, proposta de honorários, a gente vai passar valores das nossas taxas. Muitas vezes valores de taxa é muito superior ao valor dos honorários. Então não dá para você passar um orçamento para o cliente e omitir uma informação que ele vai ter que pagar ali algumas dezenas de milhares de reais, né? Vai ter que pagar 10, 20 mil reais de uma taxa do INSS. Gente, não é raro a gente se deparar com valores desses, tá? Desse porte. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Inclusive, agora, essa semana, a gente está para liberar para os nossos alunos o módulo de Receita Federal, tá? Então, os alunos nossos, eles têm acesso à nossa planilha de aferição. Gente, é a planilha mais completa que eu já encontrei, que eu já vi, tá? Na verdade, eu desenvolvi essa planilha por não encontrar nenhuma planilha tão completa. Tem muita planilha assim na internet, até planilha gratuita, tá? Dá um Google aí, você vai achar. Porém, uma planilha completa para você lançar contribuição previdenciária durante a obra, para você lançar nota fiscal de pré-fabricado, pré-moldado, lançar dados de abatimento para material usinado, tá? Por estado, com todos os dados ali cruzando para uma planilha bem assertiva, é só essa nossa e a gente está disponibilizando exclusivamente para os nossos alunos, tá? Por quê? Para facilitar essa questão do orçamento. Um orçamento que antes você teria que fazer 1001 contas, fazer cálculo, cruzamento de algumas informações. Por quê? O cálculo agora ele ficou muito mais complexo do que era antes da atualização da Receita Federal. Antes dessa instrução normativa 2021 de 2021, era muito mais simples. A gente pegava a metragem vezes cube, tinha um percentual por faixa de metragem, chegava no valor, e aí depois chegava no final 36,8%. Esses 36,8% ainda existem, tá? Mas agora ele leva em consideração um monte de dados. Tipo de obra, destinação. Destinação, Igor? Destinação vai interferir tanto no que era o CUB antes, agora é o VAL, que é o valor atualizado unitário, um novo índice da Receita Federal, mas também vai interferir nos percentuais, no peso de cada coisa ali dentro da composição de custos, tá? E aí você, gente, assim, 3 minutinhos você preenche uma planilha dessa sem muita dificuldade, tá? E muitas vezes você já consegue passar para o cliente uma proposta ali por telefone mesmo, tá? Ali, ou, né, explicando para o cliente o que você vai, né, que ele vai ter de despesa. E aí, da mesma forma, depois a gente pega e monta um orçamento bacana para o cliente, um orçamento bem personalizado, tá? Um orçamento mais bonito para você poder entregar então para o cliente. E eu já falo assim, que eu já fui muito desleixado, tá, gente? Eu não sou um poço de organização, não sou, tá? Não sou mesmo, longe disso, mas graças a Deus hoje estou bem melhor já. E aí, eu já fiz muito orçamento de pegar e passar orçamento no papel sulfite para o cliente, e aí você fala assim, poxa vida, né? A gente se demonstra um profissional, vende um peixe, que a gente é um especialista, profissional qualificado,
E aí você está passando um orçamento ali no papel de caderno para o cliente, no papel de sulfite, que seja. Não, gente. Pega, profissionalismo, explica para o cliente, já pode adiantar alguns valores, e aí depois você manda uma proposta para ele. Mas, quando você manda a proposta, muitas vezes você manda a proposta e já liga para o cliente, ou marca uma chamada de vídeo para você apresentar a proposta para o cliente. Essa é a melhor forma de você poder trabalhar, ainda mais essa parte de Receita Federal, registro de imóveis, que você pode trabalhar no Brasil inteiro, né? Então, é mito falar que você tem que apresentar os orçamentos pessoalmente. O que você tem que criar é a oportunidade de você apresentar o seu orçamento, em vez de mandar e esperar que o cliente leia, e na verdade ele não vai ler, ele vai lá no preço, vai ver se está caro, se está barato, para depois considerar ler aquilo que você escreveu. O cliente ele nem vai ler, ele vai falar assim, o Igor cobrou 2, o outro cobrou 1. E aí vai falar assim, Igor, o outro cobrou 1. Eu falo, poxa, eu não posso falar do serviço do outro, né? Nem conheço o outro, é até antiético a gente falar do serviço aí de outro colega, mas a gente pega para resolver, mas a gente vai pegar e vai dar atenção, a gente vai tentar enxugar o máximo possível aí de custo, trabalhando dentro da integridade, porque a gente tem domínio da legislação, a gente conhece bem as regras do jogo, e aí a gente vai jogar aí na melhor forma para enxugar o máximo possível mesmo para você. O que o cliente quer? Você está falando tudo o que o cliente quer. Ele contratar um profissional que vai gerar economia para ele, né? Então, assim, olha só que oportunidade que você tem, de novo, gerar desejo, gerar necessidade, ou gerar dor no cliente, curar uma dor que ele às vezes nem sabe que vai ter, mas que ele pode ter lá na frente. Como assim, Igor? Olha, isso daqui é importante você fazer, porque senão a Receita ela pode te notificar. Se você notificar e você não atender dentro do prazo, te gera 20... Ou então quando o cliente me chama, então isso daqui era maravilhoso. O cliente me falava assim, eu fui notificado pela Receita. Olha, tá vendo ali na tua carta? Olha, a Receita pode te cobrar até 225% de multa. E aí 225% de multa de um valor de 20, 30 mil reais é muito dinheiro. E aí você fala para o cliente para poder, você vende essa questão. Igor, mas você está vendendo dificuldade, oferecendo dificuldade para vender facilidade? Não, você está sendo íntegro. Você está falando para o cliente que pode acontecer, e pode. E não sou eu que estou falando, é a própria Receita que está falando. E aí eu poder mostrar isso para o cliente, gerar uma necessidade nele, para curar uma dor que ele pode sofrer lá na frente, cara, lógico que vende, tá? Mas essa proposta você manda só depois de fazer análise documental? Juliana, vamos lá. Quando o cliente me liga, eu tenho alguns valores base, tá? Que é o que eu cobro. Então eu não tenho problema nenhum em falar para o cliente assim, olha, cliente, para a gente fazer a regularização da prefeitura, eu cobro R$30 o metro. Mas 30? Não, depende. Às vezes também é assim, gente, ser bem prático. Você vai fazer um galpão ou alguma coisa ali que é mais simples, não precisa você cobrar um valor cheio, tá? E aí, o que acontece? Eu falo para a pessoa, olha, parte de Receita Federal, por exemplo, eu cobro R$1.900 ali a base. Parte de registro, em torno de R$500. Então, eu tenho mais ou menos a minha base de dados. Independente de ser tributável ou decadente, esses R$1.900 para a Receita, tá? Então, eu tenho uma base ali de dados que eu passo para o cliente. Porém, quando o cliente me chama para fazer algum serviço, se é Receita Federal e Registro de Imóveis, eu já consigo passar um orçamento muitas vezes ali para o cliente. Mas eu não, de forma alguma, que eu falo assim, principal da mensagem que eu quero passar para vocês, assim, Igor, quanto você cobra? Eu não respondo para o cliente, R$1.900, porque senão eu estou fazendo para aquilo do cliente ter a primeira impressão, que eu falar para ele que eu cobro R$1.900. O que eu faço? Eu falo, olha cliente, olha Juliana, deixa eu te explicar, esse processo da regularização é um processo de regularização, tá? Então a gente vai entrar como responsável, eu vou fazer uma procuração no meu nome, eu vou pedir habilitação para eu ser o titular do preenchimento em representação a você. Se caso a Receita Federal notifique, ela vai me notificar em vez de notificar você, e aí eu vou na unidade da Receita Federal aqui,
para prestar esclarecimento. A gente vai discutir ali tecnicamente, tá? Ali sobre alguma questão. Ah, agora você faz isso? Faço, tá? Já fiz muito, eu já fui lá na Receita Federal algumas vezes. Não, depois da Instrução Normativa 2021 de 2021, que nunca me chamaram, tá? Eu já fiz algumas aferições ali, fiz bastante, tá? Eu nem sei quantas que eu tô agora de aferições feitas, mas eu já fiz muitas, tá? 50 pelo menos, não sei, tá? Não dá nem para chutar. Mas, gente, pode acontecer da Receita chamar durante um prazo de 5 anos. Ah, mas você vai? Vou. Ué, eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço a instrução normativa, eu sei o que eu estou fazendo com responsabilidade. Receita Federal até aqui pertinho de casa. Então por que eu não posso pegar minha moto e ir lá e falar? A única coisa é que você tem que fazer a coisa correta. Né? Uma vez eu ouvi falando que que eu adorei. Assim, você pode escolher se você quer tomar um cafezinho quentinho lá na Receita ou um café frio. Tá? Se você começar a fazer rolo, começar a querer quebrar galho do cliente, começar a fazer cambalache e informar coisa errada lá, você está colocando o teu na reta para dar algum problema, tá? Então, é aquilo, responsabilidade para a gente fazer, tá? Aí vamos lá, eu só mando depois de fazer análise documental. Então, quando o cliente chama para a prefeitura, eu falo para o cliente, olha cliente, o ideal é a gente fazer um diagnóstico completo do seu imóvel, eu vou analisar toda a sua documentação, e aí dessa análise documental, eu vou confrontar com o prefeito, eu vou lá no seu imóvel, eu vou tirar a metragem para representar exatamente o que tem lá hoje, vou verificar inclusive se a sua casa tem condições de regularizar ou não, ou se tem alguma saída, se não for regularizável, tá? Assim, pelo plano diretor, a gente tem algumas alternativas, e já antecipando, a gente pode ter alternativa de outorga onerosa, tá? Ou então, tá aí para sair, acredito, anistia em breve em São Roque, se Deus quiser, porque anistia é uma maravilha, surge muito serviço para a gente, tem uma relação de clientes ali esperando anistia, né? Então, eu falo para o cliente, olha, e aí, então eu vou montar esse diagnóstico para eu poder te passar exatamente aplicado para o teu imóvel que ele precisa, tá? E para esse valor eu vou te cobrar X, tá? E desse X, então, muitas vezes eu faço, tá, gente? Olha, se você depois fechar comigo, eu não quero ganhar esse diagnóstico, não quero ganhar essa visita. O que eu quero é fechar o projeto com você. Então, você fechando comigo, eu abato esse valor. Se você não tiver interesse, não quiser fechar por qualquer motivo, então, pelo menos a gente também não perdeu o nosso trabalho e tal. O que você está fazendo com isso? A gente só está se valorizando como profissional, está vendendo o nosso tempo, nosso conhecimento, tá? Então, é assim que eu passo para o cliente. Quando o cliente me liga, você regulariza a receita, eu sempre pergunto para o cliente, olha, o ideal é a gente pegar, analisar, ver, porque depois da Receita Federal a gente também pode fazer a averbação no registro de imóveis, tá? Às vezes tem caso que a gente cobra mais aqui da Receita. Tem caso aí que eu tive que fazer, que era um imóvel que eram 3 matrículas e virou uma coisa só, e aí era um imóvel que ia dar um pouco de mais trabalho para a gente fazer análise, e aí a gente também, né, conseguir precificar um pouco mais. Era imóvel ali, né, acima de... Na verdade era imóvel ali acima de 8 dígitos, mais de 10 milhões de reais, então ele era, né, um imóvel que dava para você cobrar, tá? E aí a gente passa para o cliente, olha, deixa eu analisar para você primeiro, antes de dar um orçamento, o que de fato você precisa. Porque eu não quero te oferecer um produto capenga, um produto que não vai te atender, você fazer a coisa só pela metade do caminho. E aí você tem a oportunidade de oferecer um serviço adicional, tá? Oliveira Matos, antes de precificar, você tem que analisar muita coisa da documentação para saber a real situação. Você cobra para analisar a documentação antes de precificar, porque às vezes você perde um tempo analisando. Sim, cobro, tá? Cobro sim. O que acontece? Se você me perguntar quanto que eu cobro, em torno de 250, 300 reais, tá? Aí, mano, mas 300 reais, se você for ver, né, você vai gastar um tempo, você está falando que vai na prefeitura e tal. Gente, prefeitura aqui de São Roque, a gente tem facilidade que muita coisa eu levanto por telefone, tá? Eu mando um e-mail, ele já me manda a ficha de cadastro do que tem lá.
cadastrado, se está regularizado, se não está, tá? Então a gente já pega muita informação assim. E aí eu cobro, tá? E o mais legal, gente, é porque quando uma das vezes que eu fiz a mentoria, tá? Eu como aluno de uma mentoria sobre gestão de escritórios de arquitetura, estavam falando pra gente sobre essa questão de cobrar para fazer esse diagnóstico, tá? E aí eu tive muita resistência para cobrar diagnóstico. Eu falava assim, nossa, mas os clientes nem, né? Como assim? Eu não tô fechando tanto serviço para eu poder cobrar. Só que, cara, quando eu comecei a cobrar para fazer esse diagnóstico, melhorou demais, porque você separa ali as pessoas que verdadeiramente estão comprometidas e elas querem te contratar, das pessoas que só estão ali especulando. Então, né, o cliente fala, mas eu não tô pesquisando e tal. Tudo bem, a gente cobra da mesma forma. Você está pesquisando? Olha, deixa eu te explicar. Funciona assim, assim, assado. Meu trabalho, eu trabalho de tal jeito. Tá? Se você quiser, a gente vai tentar enxugar o máximo possível, porque a gente sabe justamente que você quer economizar. É porque o cliente quer economizar que ele tem que me pagar. Entendeu? Porque a gente vai colocar ali o nosso conhecimento. Tá? A gente vai estar ali defendendo o interesse do nosso cliente como se fosse um imóvel meu. Então, é justo você cobrar. Mas você cobra orçamento? Vamos lá, primeira coisa, não é ilegal você cobrar o orçamento. E outra coisa, eu falo, eu não cobro orçamento. Eu falo para o cliente, eu cobro R$30 o metro quadrado de aprovação de projeto e regularização na prefeitura, eu cobro R$1.900 na receita, eu cobro R$500 do registro de imóveis. Tá? Minha base de dados é essa. Se o cliente me chamar só para fazer um registro, gente, eu não vou cobrar às vezes ali R$500 só porque o negócio pode ser que enrosca, pode ser que dá mais trabalho, tá? Isso daí quando a gente fecha um pacote e trabalha ali com todos os processos, a gente pega a documentação limpa para já corrigir logo no começo que a gente precisa corrigir e concluir. Então, né, enfim, tá? A gente tem que cobrar sim o nosso conhecimento para a gente, né, aplicar o nosso conhecimento aplicado no imóvel do cliente, no processo do cliente. Na verdade é isso, informação por informação, gente. Se você digitar lá, regularização de imóvel prefeitura, dá um Google, regularização de imóvel Receita Federal, instrução normativa até 2021 de 2021, lei de registros públicos, você acha toda a informação na internet. Agora, uma informação aplicada do imóvel do cliente, em específico, aplicado para você saber se aquele imóvel atende à legislação em vigor, legislação municipal, se atende os requisitos ali da Receita Federal, se já tem uma decadência ou não. Tá? Muitas vezes, né, a gente fala assim, Igor, acabei de regularizar meu imóvel na prefeitura, né, acabei de entrar com a alvará de regularização, então eu vou ter que pagar porque não tem 5 anos. Que eu tenho o meu ABITSE, né, meu alvará de regularização. Não é por aí. Pera lá, o ABITSE não é o único documento que comprova, né, o final da obra. Vamos lá, a gente consegue comprovar a gente consegue comprovar o término dessa obra com algum outro documento, de alguma outra forma, listada ali, aceita pela Receita Federal. Então, muitas vezes, você com isso consegue já viabilizar um processo para o cliente. Então, é muito importante você pesquisar na documentação do imóvel do cliente, tá? Se ele tem ali elementos suficientes para você fazer aquele serviço, se é se é uma decadência ou não. Imagina, você vai abater ali, teve processos que a gente abateu mais de R$100 mil para o cliente, era um galpão industrial muito grande, tá? Mais de R$100 mil, 120 e poucos mil reais, se não me engano, e aí o cliente achava que ia ter que pagar, e a gente falou, não, pera lá, vamos juntar aqui os documentos listados, a gente consegue? Conseguimos. Então, ótimo, você não tem que pagar um centavo sequer para a Receita. Teve outro caso de um senhor que me chamou, falou, Igor, já acabei minha casa tem 30 anos, só que eu regularizei ano passado porque a prefeitura me notificou. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, olha, se você
né, ele não tinha nenhum documento de início de obra, ele só tinha alvará de regularização. E aí o que eu falei? Olha, se você for pagar, você vai ter que pagar aqui coisa de, acho que era 11 mil reais. A gente fez com ele de uma forma que eu não tinha documento final para comprovar o final da obra. Só que eu consegui um documento que comprovava o início da obra lá de 1970 e poucos. Então imagina, um cara de 11 mil, ele pagou, acho que foi 200 reais, alguma coisa assim. Você acha que o cara não vai pagar 200 reais feliz da vida porque você está batendo ali um valor desse para ele? Né? Tudo é referência. Se falasse para o cara, tem que pagar 200 reais de taxa, às vezes ele até chiava, mas falava, era 11 mil, tá? Mas a gente fazendo aqui esse processo para você, a gente já consegue regularizar para você pagar somente 200 reais. E, gente, isso daí não é nada de rolo, tá? Isso daqui é você ter conhecimento e você saber aplicar o teu conhecimento para o processo, tá? No curso você ensina sobre precificação com toda certeza, tá, Juliana? A gente está fazendo no curso, eu passei para vocês, só para até explicar aqui, que eu vi que a Carol também, não sei se a Carol ainda está aqui, mas vamos lá. No curso eu passei algumas coisas bem conceituais de análise documental, tá? Que são muito importantes. Passei uma base ali também bem conceitual, prefeitura. Passei alguns exercícios para vocês colocarem em prática, tá? Para vocês já irem pesquisando uma documentação de um imóvel, tá? Eu já falo aqui, se você tem algum cliente, você quer analisar o imóvel do cliente, beleza. Se você não tem, procura a documentação do imóvel da sua casa, independente de ser sua casa própria ou imóvel de aluguel, tá? E aí eu te ensino exatamente qual documento que você vai pesquisar, onde que você pega esse documento, se você quiser pegar ele pessoalmente lá no cartório, se você quiser pegar online, também a aula já está lá, para você ter a matrícula do teu imóvel, tá? E aí eu vou te ensinar ali exatamente o que você precisa procurar nessa matrícula para ver se ela está perfeitamente descrita. Primeiro passo é esse, tá? Aí depois, prefeitura. Também a gente passou, explicamos ali algumas coisas de prefeitura e tem o nosso módulo de pôr a mão na massa também, né? Um exercício para vocês entrarem em contato com a prefeitura, fazerem a pergunta sobre inscrição municipal, perguntar onde está teu imóvel, a legislação aplicada para o local do teu imóvel, para ver se a sua construção está adequada ou não com a legislação, tá? Ver se a metragem que você tem de área construída está já devidamente averbada na sua matrícula. Então, são exercícios práticos que a gente vai passando, tá? Eu sei que você perguntou de precificação, mas espera lá que a gente está falando aqui do treinamento, né? Que a gente vai ensinar para vocês na prática como funciona. Aí a gente vai fazer nossa aula ao vivo, e na aula ao vivo eu quero passar para vocês alguns pontos para a gente conseguir amarrar esses conceitos, tá? Porque a gente falou alguma coisa de uso capião, a gente falou sobre a cessão de terreno, a gente falou sobre várias coisas ali. Mas quando que isso daí é aplicável? A gente falou sobre alguns princípios, né, ali da regularização, mas e quando eu não tenho, quando eu não consigo, o que funciona? Né? Como que a gente vai fazer? Então tudo isso daí a gente vai passar na nossa aula ao vivo. Depois, então a gente está fazendo agora as aulas da Receita Federal, tá? Inclusive, gente, eu confesso para vocês, eu tenho essa aula gravada já do módulo anterior de Receita Federal, mas eu tenho que fazer um outro processo ainda, que eu não fiz, eu vou liberar ele para vocês agora, porque sempre tem pode ser que tenha uma atualizaçãozinha ali na Receita, e graças a Deus é o que eu falo, o cliente não falta para a gente fazer regularização. Então, eu estou aqui com um processo para eu fazer de uma ferição, na verdade essa aula já está gravada, que eu gravei agora esses dias, de uma ferição decadente, tá? Eu estou gravando agora de uma tributável. Na verdade eu devo gravar essa aula amanhã sobre ela tributável, tá? E aí a gente vai conferir tudo direitinho, jogar na nossa tabela, ver o valor, conferir o valor que vai lá no final para o cliente pagar. Na verdade essa taxa que eu já até calculei para o cliente, mas eu vou refazer ela para ensinar vocês. E enfim, a gente vai falar sobre tudo. Depois a gente vai voltar para a parte de documento, que é a parte de cartórios.
cartório de notas, registro de imóveis. No registro de imóveis e cartório de notas, o que cada um faz? Como que eu peço? Como que eu acompanho? Como que eu entro com um processo? É digital ou não é físico? Então a gente vai passar por tudo isso daí, tá? E aí, dentro do nosso módulo, depois que a gente já tem ali toda uma base de todo o processo, e a gente já conseguiu entender como funciona, a gente vai fazer o nosso módulo diagnóstico, tá? Então, no diagnóstico, eu vou trazer aqui um exemplo, tá? Pode ser mais de um também, a ideia é a gente trazer mais de um para a gente começar a trazer situações diferentes, tá? Aqui para vocês, mas, na verdade, o modus operandi, que eu comecei a nossa live falando, de você saber os seus procedimentos, é a mesma coisa, tá? Onde você vai procurar as taxas que você vai gastar para fazer a averbação? É no mesmo caminho que você vai fazer sempre, para todos os imóveis que você for fazer. Ah, Igor, mas é num outro estado. Tudo bem. Você vai entrar no mesmo local, você vai pesquisar e você vai, às vezes, ter que ler ali, interpretar o que o outro estado cobra, tá? São Paulo é muito prático, porque é por faixa de metragem. Então, você bate lá, onde que meu imóvel está? 200 mil? Então está nessa faixa aqui, vai dar tanto. Tem estados, se eu não me engano, Minas, que ele cobra a cada R$900 ele sobe tanto, entendeu? Então, cada R$900 que aumenta do valor do imóvel, sobe mais R$30, sei lá, estou chutando. Tá? Então, depende muito de cidade para cidade, mas tudo isso daí a gente ensina no nosso treinamento, no módulo diagnóstico, onde eu ensino exatamente fazer um diagnóstico, um orçamento para o cliente, tá? De todo o processo que eu quero mostrar para vocês, gente, é o que eu falo, que hoje o meu trabalho hoje é 90%, 85% que eu falo é diagnóstico, tá? É você estar ali no planejamento estratégico de como que você tem que regularizar. Você pegar o documento do cliente, analisar o documento do cliente e saber exatamente como que você vai resolver aquela questão. Às vezes até gosto de pensar como um jogo. Fala assim, poxa, eu tenho ali um sudoku que eu tenho que dar a resposta, eu tenho que encaixar todos os números. Então, eu falo assim, poxa, eu tenho um imóvel nessa situação. O que eu preciso fazer para ficar com esse imóvel 100% ok? A gente vai traçar ali uma estratégia. Passou dessa estratégia, gente, é operacional. Tá? Então, você não tem que ficar envolvido com desenho. Tem muito, mas muito tempo que eu não mexo no AutoCAD para cliente. Sabe, assim, de eu pegar e eu fazer um projeto, eu abro para conferir o projeto que o desenhista faz, o que o arquiteto que trabalha comigo faz. Agora, eu pegar para fazer projeto para o cliente, tem muito tempo que eu não faço. Ah, Igor, mas por que você não faz, tal? Porque você me tira? De forma alguma. Eu vou te falar uma coisa, e eu gosto de fazer desenho. Eu acho que meus desenhos eles são bons, modéstia à parte. Só que eu sou da geração AutoCAD, mas assim, cara, para que eu vou gastar tempo com desenho se eu posso fazer outra coisa que vai me dar mais retorno? Se eu posso estar divulgando meu trabalho, se eu posso estar aqui falando com vocês, divulgando meu curso, divulgando meu trabalho, compartilhando conhecimento, melhorando a vida profissional aí de outros colegas, cara, é isso que eu quero, entendeu? Agora, quanto custa a minha hora? Quanto custa a hora de um desenhista? Entendeu? Independente de ser freelancer, de ser um estagiário, você não precisa ter um estagiário logo de cara se você não quiser, porque você vai se comprometer ali a ter uma despesa, né, mensal. E eu não sou nada a favor de trabalhar de graça para os outros também não. Tá? Então assim, viu, trabalha aqui comigo que você vai aprender. Não, você quer trabalhar aqui? Então você vai ganhar tanto para você, tá bom? É o que eu posso pagar. E aí, eu acredito muito nisso, tá? Até por conta do comprometimento que a pessoa tem ali quando você paga, e é justo. Você está comprando ali o tempo da pessoa, né? O conhecimento dela também em fazer um desenho técnico. Então, é justo que você pague sim, mas você vai ter, é lógico, a hora do desenhista é mais barato do que a tua hora. E aí você está gastando tempo de fazer desenho, por isso que você não pega cliente. Você parou para pensar que enquanto você está fazendo desenho, lambendo AutoCAD, você podia estar fazendo uma prospecção, um artigo para um jornal, criando um conteúdo para a internet.
E, gente, não se engana, eu estou aqui falando com vocês, falando do treinamento, falando do curso, falando de orçamentos e tal, só que tem muito cliente que me procura por conta dessas lives. Esses dias atendi um senhor lá de São Paulo, ele me fala assim, Igor, te achei na internet, porque eu quero fazer a regularização da minha casa, que já está regularizado a prefeitura, mas eu sei que tem que levar para colocar na minha escritura. E aí vai lá, Igor, explicar que não é na escritura que ele vai pôr a informação, né? E aí eu fui explicando, olha, você tem a matrícula, sabe se foi registrado? Não, eu tenho, gosto das coisas certinho e tal. Falei, então, é nesse documento, passa para eu ver, por favor, eu vou fazer um diagnóstico para o senhor, tá? Eu cobro X para esse diagnóstico, daí eu vou conseguir te passar exatamente todos os valores direitinho e tal, tá bom? Tá bom. Mas quanto você cobra? Eu falei, olha, para eu fazer serviço, eu vou cobrar os R$1.900, que eu comentei aqui. Depois dessa parte, se você quiser, eu recomendo a gente fazer a parte da averbação, para ficar em ordem, mas eu vou levantar para você todas as custas, analisar seu documento. Se você não tiver sua matrícula atualizada, não tem problema, você pode me passar o número que eu consigo pegar ela por aqui também, tá? E aí tem uma taxinha lá do cartório, tá? E aí a gente passa para o cliente. E aí, um senhor de idade, que me achou pela internet, fechou comigo um serviço de um diagnóstico. Igor, mas e aí, você vai fechar? Eu tô certo que sim. Só que olha só, esse cliente ele me ligou falando assim, Igor, então, porque hoje eu tô pesquisando e eu vi que 5 anos vai entrar em... Ele falou, não é caducar, é outro nome. Eu falei, decadência. Isso, então, vai entrar em decadência. Agora em 10 de outubro, eu falei, olha, é dia do meu aniversário. Então, só que não é do dia 10 de outubro que vai ficar decadente. Só vai ficar decadente 1º de janeiro de 2023. Aí a gente vai e explica para o cliente. E aí a gente já cura uma dor do cliente, já passa uma informação, já passa uma tranquilidade nos mostrando como pessoa certa para fazer aquele processo de regularização para o cliente. E aí a gente conquista a confiança do cliente, gera autoridade, sabe? E aí você vai fechar com... o cliente ele vai tender a querer fechar contigo, de dar uma boa atenção. Acontece, teve um orçamento, estou até conversando com um rapaz. Eu peguei, ele me mandou mensagem por WhatsApp. Tentei ligar para ele, não consegui, tá? Não consegui falar por telefone. Aí eu falei, oi, tudo bem, tentei te ligar e tal, posso te ajudar? Não, então... Aí o que aconteceu? Esse cliente, eu falei com ele, eu troquei mensagem por WhatsApp porque eu não conseguia ligar para ele, mas eu mandei mensagem por áudio explicando direitinho, fazendo todo aquele procedimento passo a passo que eu também ensino no curso, sabe? Sobre o que eu consegui aumentar muito a minha margem de conversão no escritório, consigo vender muitos projetos, muitos processos aqui para os meus clientes, fazendo exatamente aquele meu modus operandi, né? A minha forma do meu processo. E aí eu fui construindo todo o raciocínio com ele por mensagem e tal. E ele me falou assim, Igor, eu gostei muito eu gostei muito da tua proposta, né? Passou bastante profissionalismo e tal. Só que, eu tô pesquisando aqui, achei um pouquinho puxado. E acontece, gente, tá? A gente tem que ser realista, a gente tem que, né? Tudo é despesa, né? Então, assim, falar R$2.000 para mim é dinheiro, sim, tá? Então, aí ele falou, Igor, tá puxado. Eu falei, olha, para esse processo, eu já vou entrar como responsável e tal. Se você quiser, eu posso baixar um pouquinho, mas eu faço através do seu cadastro. Se você, daí se a Receita Federal te chamar, eu vou te passar todo o resumo ali do que eu fiz, mas pelo menos eu não tenho essa responsabilidade de ir e eu consigo sim te dar um desconto. Pergunta se o cliente ele vai querer fechar por um valor mais baixo, porque eu falei para ele que ele pode fechar comigo um valor mais baixo se ele assumir essa parte de Receita Federal, caso Receita chame, porque eu sou responsável durante 5 anos por aquele processo. Pergunta se o cliente, imagina, o cliente morre de medo de Receita Federal, o cliente não quer nem saber de correr o risco de ser chamado pela Receita Federal. Então,
É isso, gente, a gente tem que oferecer. E aí eu falei para ele, olha, ou se você quiser, vamos fazer uma coisa, eu consigo dar uma melhorada aqui numa condição de pagamento, a gente parcela um pouco mais, tá? Eu te passo os juros aí da maquininha, não tem problema nenhum, tá? Mas mesmo se depois, se você não quiser passar cartão, você pode me fazer por boleto, por transferência. Gente, graças a Deus, eu falo assim, depois que eu trabalhei com regularização, eu nunca levei um cano. Nunca levei um cano, graças a Deus. A gente pega, faz um contrato de prestação de serviços, todo direitinho, mas eu sou bem... acho que tenho bastante sorte sim de nunca levar cano de cliente. Às vezes tem cliente que atrasa um pouquinho, mas a gente manda uma mensagem para ele, eles pagam, então não tem muito chabu não. Legal? Olha que legal, Carolina Carniel, saudade de você, Carol. Legal? Gente, é isso. Tem alguma dúvida, alguma questão? A gente já está aqui em 1 horinha praticamente de live, tá? Se deixar eu fico falando aqui com vocês o tempo todo, mas é isso. Espero que tenham absorvido pelo menos alguma coisa aqui sobre essa questão de passar orçamento, tá? Tem técnica sim de venda, existe técnica sim de você persuadir a pessoa de forma íntegra, tá? Sem iludir ninguém, sem enganar ninguém, porque tudo que você faz volta para você mesmo. Então, assim, a gente tem que ser o mais positivo possível. Isso daí é meio que lógico, né? Mas você agir com integridade e você despertar o interesse na pessoa e você saber como fazer isso é muito íntegro. É muito, acho que é importante você saber para o seu negócio, e você também sabe que você está agindo ali para o bem de alguma outra pessoa com aquele teu trabalho. Você está possibilitando muitas vezes a pessoa ter uma valorização de imóvel, possibilitando a venda de imóvel, possibilitando que ela use o imóvel em garantia para algum financiamento que ela tenha, tá? Então, assim, são vários benefícios que você pode trazer para o seu cliente com o seu trabalho. Daí agora é só a gente saber exatamente como vender isso, como passar. Pelo amor de Deus, não passar orçamento por WhatsApp, só sem explicar para o cliente, tá? Pode mandar, mas liga para o cliente, explica, faz uma chamada de vídeo, que é sucesso, legal? Enfim, deu uma repassada aqui geral. No nosso curso a gente vai ter tudo isso daí bem mais detalhadinho, tá bom? E a gente se vê então agora no sábado, se Deus quiser, sábado, 10h20 da manhã, 10h20, isso, estaremos aqui ao vivo com vocês, tá bom? Abraço, boa noite, fiquem com Deus, obrigado pela companhia, tchau, tchau.